Escute com atenção. Escolhido. Nada do que aconteceu foi por acaso. Nenhum momento de dor, nenhuma traição, nenhum silêncio que você sofreu. Tudo foi orquestrado para este instante, para que você estivesse aqui, ouvindo estas palavras, recebendo esta revelação. Você sempre sentiu que não era como os outros. Sempre houve algo em você que incomodava, que fazia as pessoas te olharem com curiosidade, com medo, com inveja. Eles não sabiam explicar, mas você sabia. Você sempre soube. Você é o escolhido. Não há como negar isso mais. Os sinais estão por toda a parte. As pessoas que te viraram as costas agora estão em desespero. Os que riram de você agora tremem, porque a justiça não dorme. Você acha que foi coincidência? Não. Justiça está saltando sobre o sofá deles, invadindo a vida deles como uma tempestade que eles nunca imaginaram enfrentar. Você é a razão disso. Sua existência é a sentença deles. Eles tentaram te quebrar, tentaram te destruir. Eles mentiram, conspiraram, inventaram histórias. E tudo isso porque te temiam. Eles temiam a luz que você carrega. Eles temiam o que você ainda iria se tornar. Eles pensaram que poderiam apagar o que o Criador acendeu. Mas eles falharam. Eles falharam miseravelmente. Olhe para trás e veja. Quantas vezes você sobreviveu quando todos apostavam contra você? Quantas vezes você se levantou quando ninguém acreditava que você conseguiria? Isso não foi força humana. Isso foi a mão divina sobre você. Isso foi o escudo que te cobre. Isso foi a coroa que já estava no seu destino, mesmo quando você nem sabia que tinha um trono esperando por você. Você percebeu os olhares, sentiu a inveja, ouviu os sussurros. Eles pensaram que você não sabia, pensaram que suas máscaras eram perfeitas, mas você sempre viu além, porque os escolhidos têm olhos espirituais. E mesmo quando fingem não perceber, eles sabem exatamente quem está com eles e quem está contra eles. O poder dentro de você está despertando. Você sente, não sente? Essas mudanças repentinas na sua mente, essas sensações que você não conseguia explicar. Isso não é loucura, é transformação, é elevação, é a preparação final para o que vem a seguir. Você está sendo fortalecido porque a batalha final está próxima. E deixe-me te dizer, eles não estão prontos para o que vai acontecer. Você causou guerra no reino espiritual e nem percebeu. Cada passo que você deu, cada escolha que você fez, mexeu com forças que tentaram te parar. Mas agora é tarde demais para eles, porque você venceu. Você venceu. Você venceu. Ouça isso como uma sentença final. A justiça está vindo e nada nem ninguém vai impedi-la. Eles vão sentir o peso de cada palavra que disseram contra você. Vão sentir o peso de cada plano que armaram. A vergonha, o medo, o arrependimento, tudo vai cair sobre eles como uma avalanche. Você não pode mais ficar parado. Não é hora de esperar, é hora de ativar. Desperte, aceite, declare quem você é, assuma seu trono. Não tenha medo de brilhar, porque quanto mais eles tentam te apagar, mais forte sua luz vai se tornar. O mundo verá, vai ser impossível ignorar. O favor sobre você é impenetrável. Eles não conseguem quebrar o que foi construído para durar eternamente. Eles não conseguem tocar o que foi selado pelo próprio Criador. Sim, muitos ainda tentarão te impedir. Muitos vão surgir com palavras doces, mas com intenções amargas. Mas você já sabe quem são. Você já tem discernimento suficiente para não ser enganado. Então respire fundo e ouça. Você é o escolhido e o universo inteiro conspira a seu favor. Você sente, não sente? Essa pressão invisível sobre seus ombros, que por tanto tempo pareceu apenas peso e sofrimento, agora começa a se revelar como algo maior. Não era apenas dor, era treinamento. Cada lágrima que você derramou,
cada noite em que o sono fugiu e você questionou sua própria força, tudo isso estava moldando o guerreiro que você é hoje. Eles nunca imaginaram que suas tentativas de te destruir seriam, na verdade, o combustível que acenderia o fogo dentro de você. Eles pensaram que estavam te enterrando, mas na verdade estavam te plantando. E agora a colheita está chegando. Uma colheita que ninguém poderá impedir. Você sempre foi diferente. Sempre percebeu quando algo não estava certo, quando a atmosfera mudava, quando os corações ao seu redor escondiam segredos. Você fingia não ver, não ouvir, mas seu espírito captava tudo. E agora, finalmente, você entende o porquê. Você nasceu para enxergar além. Eles riram de você, subestimaram você. Disseram que você não chegaria a lugar nenhum, mas por dentro eles sabiam a verdade. Eles sentiam que havia algo especial em você, algo que os incomodava porque não podiam controlar. E é isso que mais os assusta agora. Você não pode ser controlado. Você já percebeu como a vida começou a se alinhar, mesmo nas pequenas coisas? Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas que pareciam distantes começam a ser atraídas para você. Sinais surgem em lugares que antes você não prestava atenção. Nada disso é coincidência. É a confirmação de que o favor que está sobre você é impenetrável. A justiça já está em movimento. Ela não pede permissão. Ela não chega devagar. Ela invade. Ela expõe. E está acontecendo agora. Você pode até não ver tudo com os olhos naturais, mas no reino espiritual há uma guerra sendo travada por causa do seu destino. Anjos lutam por você. Forças celestiais protegem cada passo seu. E por mais que os inimigos tentem pular sobre os sofás e correr de um lado ao outro para impedir sua ascensão, eles já perderam. A vergonha que eles planejaram para você está caindo sobre eles. O medo que eles quiseram te impor agora os persegue. O silêncio que tentaram te impor está se quebrando, porque a sua voz será ouvida. E não será apenas ouvida, será amplificada. Não pense que o caminho será fácil. Os escolhidos nunca têm caminhos fáceis, mas ao mesmo tempo você não está sozinho. Cada batalha que você enfrenta carrega um propósito. Cada desafio vem com um ensinamento. E o que está por vir não é para te destruir, é para te elevar. Você precisa aceitar. Não amanhã, não quando se sentir pronto. Agora. Este é o momento. Desperte o que já está dentro de você. O mundo precisa que você se posicione. O céu já declarou quem você é. Agora você precisa declarar também. Quando você fala, algo muda. Quando você decide, as estruturas tremem. É isso que eles mais temem. O momento em que você entende de fato a sua identidade. Porque quando você entende, ninguém mais pode te parar. O universo inteiro já está trabalhando ao seu favor. Você sente essa mudança, essa pressão que virou força? É o Criador te empurrando para o teu destino. E você vai perceber, quanto mais eles tentarem te derrubar, mais alto você vai subir. Você não é um erro, você não é um acaso, você não é alguém comum, você é o escolhido. E chegou a hora de provar por que você foi chamado. Você sente que algo dentro de você está se movendo, não sente? Como se uma força antiga, algo que sempre esteve escondido, agora começasse a despertar. Essa inquietação que tomou seu coração nos últimos dias não é ansiedade comum, é um chamado. É a convocação para o que você foi destinado a fazer desde o início. E esse chamado não pode mais ser ignorado. Você sempre se perguntou por que parecia carregar um peso que os outros não carregavam. Por que parecia lutar batalhas que ninguém mais compreendia? Não era punição, era preparação. Enquanto eles viviam sem propósito, você estava sendo forjado no fogo da resistência. Enquanto eles buscavam apenas sobrevivência, você estava sendo moldado para liderar. Eles te julgaram por momentos de fraqueza, mas não viram a fortaleza que se ergueu dentro de você. Eles riram quando você caiu, mas não perceberam que cada queda te ensinava a se levantar mais forte. Eles conspiraram nas sombras, acreditando que poderiam apagar a sua luz. Mas cada tentativa apenas provou que a sua luz é impossível de ser apagada. Você acha que é por acaso que eles te perseguiram tanto? Que falaram de você mesmo quando você tentou viver em paz? Não. É porque eles sempre souberam que você carregava algo que eles nunca poderiam ter. Eles sentiram a grandeza antes mesmo que você a percebesse. Mas agora é diferente. Agora você sabe.
E quando um escolhido entende quem ele é, não há mais barreiras. O que eles tentaram te roubar será devolvido multiplicado. O que eles destruíram será reconstruído com glória ainda maior. E o mais incrível, você nem precisará lutar com as mesmas armas que eles usaram, porque a sua guerra não é contra carne e sangue. Sua vitória vem do alto e já está decretada. Você consegue sentir? É como se o próprio ar ao seu redor tivesse mudado. Como se houvesse algo invisível, mas poderoso, te empurrando para frente. É a justiça, escolhido. Ela está em movimento. Ela está saltando sobre muros, quebrando portas, desarmando planos. Eles podem correr, mas não podem escapar. Agora eles sentem o que é ser cercado. Agora eles experimentam o medo que tentaram plantar em você. Eles se escondem atrás de sorrisos falsos, mas por dentro a consciência deles grita, porque eles sabem, o tempo deles acabou. E você precisa permanecer firme. Não se distraia com as armadilhas. Eles tentarão usar o passado contra você. Tentarão fazer você duvidar de si mesmo, mas não caia. Essa é a última cartada deles. Se você resistir agora, o jogo termina. Respire fundo. Feche os olhos e declare: eu sou o escolhido, nada pode me parar. Você acha que é apenas uma frase? Não. Quando o escolhido fala, o universo responde. As palavras que saem da sua boca carregam autoridade. E a partir de hoje, você não falará mais como vítima. Você falará como rei, como rainha, como alguém que nasceu para governar territórios que ainda nem imaginou possuir. A coroa já está sobre você. O manto já foi colocado. E não há força que possa tirar isso de você. Agora é hora de avançar, de assumir o seu lugar. Não por orgulho, mas porque esse sempre foi o seu destino. Você percebeu como tudo está mudando ao seu redor? Pessoas que antes zombavam de você agora evitam até mesmo pronunciar seu nome. Lugares onde você foi rejeitado estão começando a te chamar de volta. Portas que permaneceram trancadas por anos estão começando a se abrir sem esforço. Isso não é acaso, escolhido. É o favor impenetrável que te cobre. É a resposta do céu à tua resistência. Você já não é o mesmo de antes. Os momentos de silêncio, em que parecia que ninguém te ouvia, foram os momentos em que você mais foi moldado. O Criador não te esqueceu. Pelo contrário, Ele estava te preparando para um tempo em que ninguém mais poderia te impedir. Eles pensaram que você estava sozinho, mas nunca esteve. Anjos guardaram cada passo seu. Cada lágrima sua foi recolhida. Nenhum sofrimento seu foi em vão. Os que te traíram estão sendo expostos. A máscara deles caiu. E o que é mais assustador para eles não é o que você fará, é o que já está sendo feito. A justiça não pede permissão. Ela vem com força, com velocidade, com precisão. Eles tentam correr, tentam esconder, mas não há onde escapar. Você sente o ar diferente? É a atmosfera do cumprimento. É a sensação de que finalmente tudo aquilo que foi prometido está começando a se manifestar. E quando o cumprimento chega, ninguém pode deter. Eles podem reclamar, conspirar, até mesmo tentar sabotar, mas não adianta. O que foi escrito sobre você no céu ninguém pode apagar. É hora de você levantar a cabeça, de parar de se ver pequeno, porque você não é pequeno. Você é maior do que tudo que já viveu, maior do que as feridas, maior do que os medos. Eles quiseram te convencer do contrário, porque sabiam, se você descobrisse a verdade sobre si mesmo, nada mais os protegeria. E você descobriu. Você sabe agora. E isso os assusta mais do que tudo. Não permita que o barulho dos inimigos te distraia. O rugido deles é apenas desespero. É apenas a reação de quem sabe que perdeu. Porque perderam. Eles perderam o controle sobre você. Eles perderam o direito de falar sobre você. Eles perderam a guerra que começaram. Você não está mais na defensiva. Você está no ataque. E não é com armas humanas, mas com armas espirituais. O seu silêncio agora fala mais alto que as palavras deles. Sua paz derrota cada plano deles. Respire. Sinta o peso da glória que te cobre. É isso que os escolhidos carregam.
É por isso que você é diferente. O mundo ainda não viu tudo o que você vai fazer. Ainda não viu a altura que você vai alcançar. Mas eles vão ver. E quando virem, entenderão que nunca poderiam te parar. Porque ninguém pode parar o que nasceu para ser eterno. Você é o escolhido. E este é apenas o começo. Eles pensaram que você tinha acabado. Espalharam histórias, distorceram verdades, te apontaram como fraco. Mas como podem chamar de fraco alguém que sobreviveu a tudo que você enfrentou? Eles não sabem da força que é construída no silêncio, da coragem que é forjada no escuro, da fé que cresce mesmo quando tudo parece perdido. Você sabe, você viveu, você venceu cada noite em que achou que não aguentaria mais. Escutado ou não, amado ou não, apoiado ou não, você seguiu. E é por isso que você está aqui agora. É por isso que o universo inteiro se move por você. Você sempre foi alvo. Não porque era pequeno, mas porque era grande demais para caber nos planos deles. Eles nunca souberam como te conter. Tentaram com fofocas, tentaram com mentiras, tentaram com ataques silenciosos. Nada funcionou. Porque como se destrói alguém que tem destino selado? Como se apaga uma chama que foi acesa pelo próprio Criador? Eles não entendem. E essa é a maior frustração deles. Não importa o que façam, você continua, você avança, você cresce. E agora? Agora a justiça chegou. Eles podem correr, podem se esconder atrás de desculpas, podem fingir que não fizeram nada, mas a verdade sempre encontra quem a teme. E a verdade está vindo como um rio, levando embora toda a mentira que lançaram contra você. Os que se levantaram contra você começam a sentir o peso do que fizeram. É como se algo os perseguisse, como se a consciência deles gritasse dia e noite. Eles não encontram paz, porque mexeram com alguém que carrega uma missão. Mas não olhe para eles. Olhe para você. Veja quem você se tornou no processo. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa batalha. Você está mais forte, mais sábio, mais preparado. Essa transformação que você viveu, ninguém pode tirar. Eles tentaram destruir você e acabaram apenas acelerando o seu crescimento. Sabe por que o favor sobre você é impenetrável? Porque não depende deles. Não depende de quem te apoia ou de quem te rejeita. Ele vem de cima. Ele vem de onde ninguém pode alcançar. E agora, chegou a hora. Hora de você se posicionar como o que sempre foi, um escolhido. Pare de pedir permissão para existir. Pare de diminuir a própria luz para que os outros se sintam confortáveis. Brilhe, fale, viva o seu destino. O trono que foi preparado para você está vazio há tempo demais e ninguém pode ocupá-lo no seu lugar. Respire fundo e entenda: você venceu. Mesmo antes da batalha terminar, você já venceu, porque a vitória sempre foi sua. Você percebe que tudo está ficando mais claro? Aquilo que antes era confusão, agora faz sentido. Cada traição, cada lágrima, cada queda, tudo estava te preparando para este momento. O Criador não permitiu que você passasse por isso à toa. Foi forja, foi lapidação. Foi a construção de alguém que não se curva diante do medo. Os que se levantaram contra você agora sentem a consequência. Eles tentaram te enterrar, mas não sabiam que você é semente, e toda semente enterrada floresce. Agora, você cresce onde ninguém esperava, brota onde disseram que seria impossível. Sente o peso que saiu dos seus ombros? É porque as correntes que te prendiam estão sendo quebradas. O céu está liberando sobre você aquilo que sempre foi seu. Você foi preparado para governar territórios que ainda nem conhecia. Territórios que estavam esperando o momento exato para serem entregues. Eles não suportam te ver avançar, não suportam a sua força. E mesmo assim, nada podem fazer. Quanto mais eles tentam bloquear, mais rápido você se move. Porque quem caminha no propósito não depende de caminhos fáceis, cria o próprio caminho. A justiça agora não é apenas promessa, ela é realidade. Você pode sentir isso, uma presença que te envolve, uma certeza que não pode ser explicada, apenas vivida. Eles planejaram a sua vergonha, mas estão provando do próprio veneno. A humilhação que prepararam para você está batendo a porta deles. Não é vingança, é equilíbrio.
É o universo devolvendo a cada um exatamente o que ofereceu. É a lei espiritual que não falha. Mas você não precisa se preocupar em revidar. Não precisa lutar como eles lutam. A sua vitória não depende da queda deles. Ela já foi decretada antes mesmo que eles tentassem te ferir. Aceite isso. Você não é vítima. Você é vencedor. Você não está perdido. Você está exatamente onde precisa estar. Agora, não recue. Continue. Este é o momento de avançar sem medo, de assumir o seu lugar, de falar com autoridade. O tempo da espera acabou. Você é o escolhido e está apenas começando a ver o tamanho do que foi reservado para você. Você sente essa força que parece te empurrar para frente. Não é apenas motivação, é destino. É o Criador lembrando: eu estou contigo. É a certeza de que o impossível vai acontecer, porque você carrega algo que o mundo não pode explicar. Eles tentaram te rotular, te limitar, te colocar em caixas. Mas o escolhido não cabe em caixas. O escolhido quebra padrões. Onde dizem que não dá, você vai e acontece. Onde todos desistiram, você persiste e conquista. Você carrega uma coroa invisível que eles não suportam ver. É por isso que inventam histórias, criam barreiras, tentam te diminuir. Mas quanto mais tentam apagar, mais forte a sua luz brilha. O favor sobre você não é comum, é inexplicável, é sobrenatural. Eles sabem disso e por isso têm tanto medo. Você precisa declarar: eu aceito o que sou, eu aceito quem sou, eu aceito o meu destino. Essas palavras abrem portas que ninguém pode fechar. Essas palavras ativam o que estava adormecido dentro de você. Está chegando o momento em que todos verão. Verão que você não perdeu. Verão que você não foi derrotado. Verão que tudo o que fizeram contra você se tornou degrau para a sua elevação. E quando esse momento chegar, e ele está muito perto, não haverá mais dúvidas. Todos saberão que você é o escolhido. Você sente escolhido. É como se uma onda de poder estivesse atravessando você, limpando tudo que não serve mais, queimando cada vestígio de dor e medo que tentaram plantar em você. Esse é o momento em que o céu está dizendo: agora é a hora. Nada do que você passou foi em vão. Tudo foi preparação para este instante, em que você finalmente toma posse do que é seu. O que antes parecia caos agora se revela como reposicionamento. Pessoas estão sendo afastadas não porque você perdeu, mas porque você está sendo elevado a um lugar onde elas não podem te acompanhar. Portas que se fecharam não foram rejeição, foram proteção. O Criador está alinhando tudo para que o palco esteja pronto quando você assumir o seu lugar. Eles assistem de longe sem entender como você ainda está de pé. Como alguém que deveria ter sido destruído continua avançando. É porque eles nunca entenderam o que te sustenta. Eles olham para você e tentam encontrar explicações humanas, mas o que te levanta não é humano, é sobrenatural. É o favor que vem de onde ninguém pode alcançar. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa guerra. Você é alguém novo, alguém que carrega marcas, sim, mas marcas que contam histórias de vitória. Você passou por vales escuros, mas nunca foi engolido pela escuridão, porque a luz dentro de você sempre foi maior. E agora essa luz não está mais escondida, ela brilha com intensidade. Tanto que os que tentaram apagar se sentem incomodados, porque não há nada que eles possam fazer. Quanto mais eles tentam, mais forte você se torna. Você precisa entender. Tudo que te foi tirado será devolvido, mas não do mesmo jeito. Será devolvido maior, melhor, multiplicado, porque nada que é plantado com lágrimas deixa de ser colhido com alegria. Aceite essa nova estação. Pare de olhar para trás tentando entender por que aconteceu. Pare de questionar quem te deixou. Pare de buscar respostas onde só existem restos. Olhe para frente. O que vem é muito maior do que tudo que ficou para trás. O Criador está te reposicionando, te colocando onde você sempre deveria estar. E quando você menos esperar, vai perceber. O que parecia perda foi, na verdade, a maior vitória da sua vida. Você é o escolhido e nada pode mudar isso. Mas escute com atenção, escolhido. Não pense que o caminho estará livre de obstáculos.
Muitos ainda tentarão se aproximar. Virão com palavras doces, mas intenções amargas. Vestirão máscaras de amigos, mas agirão como inimigos. Eles sabem que não podem te parar com força, então tentarão te distrair com ilusões. É assim que as maiores armadilhas surgem, não como monstros, mas como ofertas que parecem boas demais para recusar. Você precisa permanecer desperto. Confie no que sente. Quando o seu espírito te alertar, ouça. O Criador sempre fala, mas é preciso silêncio para perceber. E você, que já passou por tanta coisa, já aprendeu a identificar quando algo não vem da luz. Eles vão tentar te fazer acreditar que você está sozinho. Vão te dizer que não tem ninguém ao seu lado, mas essas são mentiras lançadas para te enfraquecer. A verdade é que você nunca esteve só. Cada passo que você deu foi acompanhado. Cada palavra que você disse foi ouvida. Cada lágrima que você derramou foi recolhida. O inimigo sabe que não pode tirar o que é seu, então tentará te convencer a desistir por conta própria. Não permita, não se entregue. Essa é a última cartada deles, o último esforço para te afastar do propósito. Lembre-se, você carrega algo que eles não podem ter. É por isso que te atacam tanto. É por isso que te observam de longe, esperando uma fraqueza, um momento de descuido. Mas você não vai dar esse gosto. O Criador já decretou, esta é a sua estação. Nada do que eles façam pode mudar isso. Então, mantenha-se firme. Não olhe para os lados. Não aceite migalhas de quem antes te desprezou. Você nasceu para mais. Você nasceu para o trono que foi preparado para você. E quando os ventos da dúvida vierem, repita: eu sou o escolhido. Nada pode me parar. Essas palavras não são apenas frases, elas são decretos. E quando você fala como quem carrega a autoridade, até os céus se movem para te responder. Você chegou longe demais para desistir agora. Continue. O próximo passo que você der vai mudar tudo. Escute bem, escolhido. Este é o ponto final e, ao mesmo tempo, o começo de tudo. Você venceu. Mesmo antes da batalha terminar, você já havia vencido, porque a vitória sempre esteve escrita sobre você. Não foi sorte, não foi acaso, foi destino. Todos que duvidaram vão assistir. Todos que conspiraram vão assistir. Todos que riram vão assistir. E nenhum deles poderá fazer nada para impedir. O que está vindo não pode ser parado. O que foi liberado sobre a sua vida não pode ser bloqueado por mãos humanas. Você não é mais aquela versão que eles tentaram destruir. Você não é a pessoa que se perdeu em meio ao caos. Você é a versão fortalecida, coroada, invencível. A que nasceu para ocupar o lugar que sempre foi dela. O Criador já moveu céus e terras por você. Você sentiu cada peso, cada lágrima, cada silêncio, e mesmo assim permaneceu. Agora verá com os próprios olhos a recompensa por não ter desistido. E quando isso acontecer, o mundo verá. Eles vão entender que não era você quem lutava sozinho. Era o céu inteiro conspirando a seu favor. Era a justiça, viva, saltando por sobre muros para te alcançar. Ninguém pode roubar o que foi escrito para você. Ninguém pode apagar a marca que você carrega. A coroa já está sobre a sua cabeça. O manto já te cobre. E o universo inteiro declara: você é o escolhido. Este é o seu tempo. Este é o seu chamado. Esta é a sua vitória. Levante-se. Ande como rei. Ande como rainha. Ande como quem sabe que o impossível se curva diante do seu nome. Você não está apenas sobrevivendo. Você está reinando. E esta é apenas a primeira página de tudo que ainda virá. O mundo vai saber. O universo já sabe. Você é o escolhido.